Bom dia, queridos, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui mais um dia, né, para poder compartilhar com vocês a palavra que o Senhor me deu nessa manhã, que está lá no livro de Malaquias. Eu gostaria que, se você pudesse acompanhar comigo na sua Bíblia, eu estou lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Malaquias 3, e eu vou ler o verso 1, que está dizendo assim, ó. O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo para nos purificar, será como o sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes e descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim, eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Queridos, mais uma vez, estou eu aqui para falar sobre a volta do Senhor Jesus. Não tem, já disse, não tem como falar sobre outra coisa nos últimos dias. Pelo menos eu não consigo. Eu já entendi que o meu chamado é esse. Foi para isso que o Senhor me escolheu. E enquanto eu viver, eu vou pregar a volta do Senhor Jesus. Nunca foi tão evidente. Os sinais nunca aconteceram da maneira que está acontecendo agora. O Senhor Jesus Cristo está voltando, querido. Ele já está nas portas. E aí, eu pergunto a você, você está preparado para recebê-lo? Aqui em Malaquias está perguntando, mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Você vai conseguir aguentar esse dia? Quem ficará firme quando ele aparecer? Você estará firme quando ele aparecer? Quando ele chegar? Como você vai estar? Agora, eu gostaria de ler com você Salmos. Vamos voltar lá no livro de Salmos. Salmos 1. É um dos salmos que eu mais gosto. Eu sei até decifrá-lo, eu sei até dizer ele assim, de cor. Porque é um dos que eu mais amo. Que diz assim, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia, essa palavra para mim é espetacular, eu quero ler ela com vocês lá na tradução da linguagem de hoje. Eu gosto muito dessa tradução porque ela é uma tradução assim muito fácil de entender. Então, quem não é cristão, quem não tem o hábito de ler as Sagradas Escrituras, porque deveria ser um hábito, tá? Ler a palavra do Senhor deveria ser um hábito na sua vida. Se não é, tome cuidado e tenha esse hábito. Eu gosto de ler muito na Nova Tradução da Linguagem de hoje, porque quem não é cristão consegue entender de uma maneira mais fácil. Mas é a mesma coisa, está dizendo a mesma coisa, só que com palavras mais fáceis de entender. Então eu vou ler com vocês lá na Tradução da Linguagem de hoje. Felizes são aqueles que não deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei meditam de dia e de noite.
Essas pessoas são como árvores que crescem à beira do riacho. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, o que eu estou falando sobre a volta de Cristo? No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Ei, amados, não queira isso para a sua vida. Não queira. Se você é cristão, se você é servo do Senhor, se você conhece a palavra de Deus, o Senhor está dizendo aqui para você: bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem tem sido você no mundo? Você tem sido o sal dessa terra? Você tem sido a luz do mundo? Aonde você chega, você é verdadeiramente respeitado como um cristão? Ou as pessoas não te respeitam e nem te levam a sério? As pessoas ficam à vontade para falar palavrão perto de você? As pessoas se sentem à vontade para ficar contando piadas indecentes perto de você? Então você está sendo um cristão errado. Então você não está sendo um cristão correto. Não estou dizendo que você não pode ter amizade com ímpio e que você não pode ter contato com ímpio. Não é isso, querido. Pelo contrário, nós somos o sal da terra e nós precisamos temperar esse mundo com o nosso sal. Eu estou dizendo de participar de coisas que não agradam o coração do Senhor. Se você tem feito isso, você está vivendo fora da palavra. Se você não tem meditado na palavra do Senhor de dia e de noite, você está andando fora da palavra. Ei, queridos, não faça isso. Esses dias eu escutei um áudio de um pastor dizendo que no país onde ele vivia era proibido ler a Bíblia. Era proibido e era crime. Quem fosse pego lendo a Bíblia poderia ser morto. Isso acontece, queridos, nos outros países aí fora. Principalmente nos países asiáticos. Isso é muito comum. E sabe o que esse pastor fazia? Ele começava a rasgar as páginas da Bíblia e ele entregava para que cada pessoa da igreja tomasse conta de um versículo, de uma página da Bíblia. E aí teve um dia que ele precisou de ler Isaías 53. E aí ele perguntou quem que estava, com a página de Isaías 53. E aí lá atrás da igreja uma pessoa começou a recitar Isaías 53, porque já tinha decorado. Ei, amados, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Nós, povo brasileiros, nós temos liberdade de culto por enquanto. Por enquanto, nós ainda temos a liberdade de expressar a nossa fé e o nosso culto ao Senhor. E muitas das vezes você não valoriza isso. Quantas Bíblias você pode ter dentro da sua casa? Eu tenho várias. Eu gosto de várias traduções diferentes, então eu tenho várias Bíblias. Eu tenho esse privilégio. Mas lá fora, querido, muitas pessoas não podem ter o privilégio que você tem. E você simplesmente desdenha da palavra do Senhor e gasta o seu tempo com coisas inúteis, com coisas fúteis que vão passar e que vão ficar aqui. E a sua salvação? Malaquias está dizendo, você está preparado para o dia que Jesus Cristo chegar? Você está preparado? Ei, queridos, em nome de Jesus, nessa manhã eu convido você a refletir sobre isso. E eu vou continuar dizendo aqui, no dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. As pessoas que obedecem ao Senhor, elas irão para um lugar totalmente diferente de quem não obedece. Se você não acredita que o inferno existe, continue vivendo a sua vida da forma que você está. Continue pecando, continue errando, continue da mesma maneira que você está vivendo. E aí depois você me diz se o inferno existe ou não. Porque é para lá que você vai.
É para lá que você vai, se caso você não se arrepender dos seus pecados e continuar desobedecendo ao Senhor. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Aqui, quando está falando de morte, não é morte física, não, querido. É morte da alma, é morte espiritual. Você vai morrer espiritualmente, de verdade. Sabe, quando você for lançado no inferno, você não vai morrer. Você vai ser atormentado dia e noite. Satanás e seus demônios estarão lá para te atormentar dia e noite. Então, enquanto existe tempo, busque ao Senhor. Se entregue ao Senhor de verdade. Não finja, não brinca de ser crente. Não estamos no tempo de brincar de sermos cristãos. Ou somos ou não somos. Se você está na igreja vivendo uma vida de aparência, eu digo a você, saia. Saia. Está perdendo tempo. Você está perdendo seu tempo. Porque o tempo que você está lá na igreja fingindo, brincando ser cristão, vai para fora, vai para o mundo. Já que você quer viver uma vida de mentira, uma vida de falsidade, dentro da igreja você é uma coisa, lá fora você é outra, longe dos olhos do pastor você é uma outra pessoa. Se é assim que você quer viver, querido, sai! Não existe por que você continuar. Não existe. Nós precisamos estar vivendo uma vida santa e reta diante do Senhor. A Bíblia diz: sede santo, pois sou santo. Santifique-se. Não estou dizendo que você não vai pecar. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Quando a Bíblia diz todos, está dizendo eu e você, todos. Todos nós pecamos. Mas existe uma grande diferença daquele pecado que é um acidente e daquele pecado que eu sei que é errado e eu vou lá e faço. E eu vou lá, faço, não me arrependo e continuo fazendo. Então, em nome de Jesus, essa palavra hoje é para te alertar, é para chamar a sua atenção para a vida que você está vivendo. Sabe? Tenha cuidado. Tenha cuidado com o que você está vivendo. Aqui está dizendo sobre o livro de Salmos, esse texto sagrado nos ensina lições preciosas para o nosso crescimento espiritual, usando uma árvore como alegoria. A árvore é considerada a maior planta da superfície terrestre. Possui caule lenhoso que se ramifica em galhos, que se estendem à sua parte mais alta, formando as copas. As árvores frutíferas, além de raiz, galhos e folhas, também apresentam flores e frutos com sementes. Você tem dado fruto? Que tipo de fruto você tem dado? Quer conhecer a árvore? Olhe para os frutos dela. Que tipo de fruto você tem dado? As árvores como alegorias do ser humano, ensinando-nos grandes verdades espirituais. Na Bíblia, nesse texto sagrado, o salmista compara o homem que não segue o conselho dos ímpios e medita na lei do Senhor, a uma árvore frutífera e abençoada. O salmista está comparando a árvore com uma pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele compara como uma árvore frutífera e abençoada, plantada em terra fértil, junto à corrente de águas. Deus nos escolheu para sermos árvores que produzem frutos permanentes e com qualidade, queridos. Seja esse cristão, produza frutos permanentes e com qualidade. Eu, ultimamente, estou me preocupando mais com a qualidade do que com a quantidade. Sabe, eu tenho parado para refletir sobre minha vida, sobre como eu tenho vivido a minha vida. E como o Senhor tem feito coisas maravilhosas por mim e através de mim. Não estou dizendo que sou melhor que ninguém, porque não sou.
mas eu tenho dedicado a minha vida a servir ao Senhor, a fazer as coisas que agradam o meu Deus, a não me assentar na roda dos escarnecedores, mas antes ter a minha lei, antes ter o meu prazer na lei do Senhor. Foi isso que eu escolhi para mim, ter o meu prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. E eu vou concluir para a gente terminar esse vídeo. As árvores são muito importantes para a preservação do meio ambiente e a sobrevivência do homem. E das árvores podemos extrair muitas lições importantes para o nosso crescimento espiritual, pois o próprio Deus se apresenta a Israel como uma árvore verdejante. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Está escrito lá em Oséias 14:8. Então, queridos, que o Senhor fale ao seu coração nessa manhã e que você mude de conduta, que você mude de postura, enquanto há tempo para você, ainda há esperança. Bom dia, Deus te abençoe.